Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Primeiro domingo que tratamos deste tema foi um domingo à noite, domingo retrasado, né? Nós abrimos esta série de reflexões sobre os títulos cristológicos de Jesus. No domingo passado, pela manhã, vimos Jesus, o profeta. Domingo passado à noite, vimos Jesus, o servo sofredor. Hoje, pela manhã, vimos Jesus, o sumo sacerdote, especialmente na Epístola aos Hebreus. E eu confesso aos irmãos que retomar o estudo desses títulos cristológicos, eu me lembro que lá no seminário, lá no ano, vamos ver se eu lembro, 1980, eu cheguei no seminário. Eu lembro que foi numa matéria chamada Teologia Sistemática. Depois eu me tornei até professor de Teologia Sistemática nos seminários, né? Mas eu me lembro, o professor José Almeida Guimarães, já falecido, foi pastor da Capunga há muitos anos, lá em Recife. Eu me lembro que ele me deu uma tarefa, como os professores gostam de fazer, né? Entregam logo no início do semestre temas para que os alunos deem aulas, né? E expliquem algum tema da matéria específica. Eu me lembro que caiu para mim exatamente o título cristológico de Filho de Deus, que eu precisei então dar uma aula sobre esse tema. Desde então, me apaixonei por esse tema. Mas retomando agora, né, esses estudos, eu confesso que me trazendo ao coração novas percepções acerca da pessoa de Jesus. Não é? Cada vez mais apaixonado por Jesus, por este Senhor amoroso, abençoador, e que a gente possa, de fato, crescer cada dia mais no conhecimento de Jesus. Lembrando que nenhum dos títulos dados a Jesus, nós vamos estudar pelo menos 10, mas há outros, não é? Cordeiro de Deus aparece, nós não vamos meditar sobre esse tema, mas ele é chamado Cordeiro de Deus. Leão de Judá, está lá no livro de Apocalipse, enfim, dentro dos outros temas. Mas nenhum título cristológico pode, digamos, abarcar toda a realidade, todo o poder, toda a graça derramada sobre a pessoa de Jesus. Nenhum deles. Então nós vamos estudando aqui e acolá aspectos da sua vida, não é? Da sua pessoa e também da sua obra. Não apenas da sua pessoa, mas também características da sua obra. E hoje nós vamos ver quem é Jesus, o Messias da política do reino de Deus. Messias da política do reino de Deus. Deixa eu dizer antes que política, a gente precisa ir ao sentido original, né? E quando a gente fala em política, a gente imediatamente transfere a mente para as casas legislativas, Congresso Nacional, etc. Mas política, que vem lá da Grécia Antiga, não? A polis é a cidade, polis, cidade. A política tinha a ver com todo tipo de ação em que os cidadãos da cidade se reuniam para decidir os rumos da cidade. Então, política, nesse sentido, ela é muito mais abrangente do que apenas o que se faz lá. Né? Mas é preciso que a gente faça aqui também a distinção daquilo que a gente poderia dizer de política profissional, né? Embora há poucos profissionais da política legítimos em nosso Brasil, nem todo que é eleito é político profissional nesse sentido, mas é preciso fazer essa distinção. Vamos ver, então, o que Jesus tem a ver com esses dois sentidos de política, que naturalmente, no sentido de ações, né, e decisões que causam um impacto na polis, na cidade, Jesus, obviamente, realizou esse tipo de política. Vamos ver, então, o que temos a aprender sobre este tema. Diz assim o texto bíblico que queremos, ou sobre o qual queremos nos debruçar, Mateus capítulo 26, versículos 62 e 64, diz a Bíblia que se levantaram alguns que eram testemunhas falsas contra Jesus, inclusive dizendo que ele falava contra o templo, né? E Jesus então foi levado a julgamento. Nós estamos aí no exato momento em que Jesus está sendo levado ao Sinédrio. O Sinédrio era a reunião para decidir as coisas ali, que tinha o chefe, que era o sumo sacerdote, Caifás. Né? Vimos que Jesus, hoje pela manhã, Jesus se identificou como o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é interessante esse momento, diz o texto, levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe, nada respondes? Ou seja, aquelas acusações que eram feitas contra ele, que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse, conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus, é como disseste, contudo, vos digo, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Esta semana, na quarta-feira, aconteceu um evento no aeroporto do Rio de Janeiro, que bem pode ilustrar
isso que nós queremos hoje meditar sobre a vida de Jesus. Tratou-se da chegada no aeroporto do pastor Silas Malafaia, que teve então apreendida aí o seu passaporte, etc. E sem entrar nos méritos nem da pessoa, nem das suas ações, me chamou a atenção quando ele foi se reportar ao grupo que o estava aguardando e ele disse assim: não é certo que tenham tomado meu passaporte, eu sou um líder religioso. Me chamou bem a atenção esse aspecto. Onde é que está o limite entre o líder religioso e o líder político? Entre fazer teologia ou fazer política? Onde é que está o limite? Em outra entrevista, o mesmo pastor Silas Malafaia assim se expressou quando perguntado por que ele fazia tantos arrobos e de forma, às vezes, muito agressiva, né? Visto por muitos, por que ele agia assim? E ele disse, mas Jesus expulsou também os vendilhões do templo. Ou seja, ele quis fundamentar as suas ações na política, citando um momento da vida de Jesus, essencialmente religiosa. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele disse claramente, a casa de meu pai é casa de oração. Vocês a estão transformando em casa de negócios. Então, nada tinha a ver com ações de Jesus quanto à política, tinha a ver com ações de Jesus de purificação do templo. Aliás, função e responsabilidade do sumo sacerdote. Olha aí, que coisa interessante. Bem, depois dessa entrevista dada no Rio de Janeiro na quarta-feira, o pastor então passou a dizer que o Brasil está vivendo um momento de perseguição religiosa. Pessoalmente, não vejo absolutamente nada a ver com perseguição religiosa, o que aconteceu com ele especificamente. Não creio que estamos funcionando normalmente, as igrejas não são proibidas de pregar o evangelho de modo algum, estão na televisão, etc., não há perseguição religiosa. Bom, não desejo aqui fazer, obviamente, nenhuma abordagem sobre isso, apenas chamar a atenção para vocês desse aspecto e volto a perguntar. Onde é que está o limite entre política partidária e vida espiritual, ação espiritual, religião? A pergunta de Caifás a Jesus toca exatamente nesse ponto. Vocês vão ver como é que é curioso. Porque a designação de Cristo diz-nos, como é que está a pergunta lá do Caifás? Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo. Quem era o Cristo? Só para lembrar mais uma vez, o reino de Israel, ele vivia durante muitos anos sendo invadido por impérios. Primeiro foi o Império Assírio, que tomou lá em 722 a.C., Samaria, o Reino do Norte. E o Reino do Norte até desapareceu. Samaria foi destruída, os povos misturados. Daí surgiu o ódio, muitas vezes, do judeu, que é do Reino do Sul, contra os samaritanos. Os que são de Samaria, porque eram considerados impuros. Depois, a gente tem o Império Babilônico, que vem e toma o Reino do Sul, o Reino de Judá, Babilônia. São levados cativos lá para a Babilônia. 586 a.C. Depois, vem o Império Persa, Média Persa, que eu já mencionei aqui, que é o atual Irã, que liberta os judeus que estavam cativos na Babilônia, vence a Babilônia, derruba o Império Babilônico e a Média Pérsia libera os judeus para que voltem para Jerusalém, para que voltem para a sua terra, reconstruam o templo. Aí vem o Império Romano, desde o 6º século antes de Cristo. E foi até mais ou menos o ano 70 depois de Cristo, o Império Romano. Quando Jesus aparece, o povo de Judá, o povo de Deus, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Os governantes, os governadores, eram colocados pelo Império Romano. Os publicanos, se lembram que aparecem os publicanos em debate com Jesus? Jesus tem um discípulo que era publicano. Quem era? Mateus. O que era o publicano? Lembra quem era o publicano? Sabem? O publicano era o coletor de impostos. Para quem? Para o Império Romano. Por isso que eles eram odiados. Por isso que eles eram colocados ao lado de pecadores. Jesus vai falar, inclusive, publicanos e pecadores entram antes de vós, escribas e fariseus, no reino. Olha, que coisa. Então, a situação era, portanto, de um domínio do Império Romano sobre o Império, sobre o povo de Deus, sobre o reino de Judá, o reino de Israel. E é neste contexto, aliás, desde o profeta Isaías, que aparece o Messias, o Mexiá. Acho que eu contei para vocês que, numa das minhas viagens a Israel,
nós estávamos lá no sul de Israel, na região do deserto, e ali tem uma réplica do tabernáculo, num parque chamado Tagba, acho que é mais ou menos assim, me foge, Timna Park é o nome. E ali tem uma réplica do tabernáculo, né, feita de tenda, e ali tinha uma senhora que a gente chama de judia messiânica. Por quê? Porque crê que Jesus é o Messias. A maioria do povo de Israel não crê que Jesus é o Messias, eles ainda esperam a chegada de um Messias. E aquela senhora então partilhava conosco o significado do tabernáculo, e especialmente ela nos emocionou ao mencionar o rasgar do véu de cima a embaixo. Eu já mencionei aqui para vocês. O nosso tradutor brasileiro, Sérgio, que era brasileiro, mas judeu, morou muitos anos em Recife, a mãe dele era inclusive funcionária do Colégio Americano Batista, né, lá em Recife, que é do lado do seminário, e o Sérgio então ia traduzindo para a gente. A certa altura, aquela senhora muito emocionada nos dizia, Yeshua HaMashiach, e o Sérgio traduziu imediatamente, Jesus o Salvador. Eu chamei a atenção dele e disse, Sérgio, traduza certo, por favor, o que ela está dizendo. Ela disse, Jesus o Salvador. Eu disse, ela não disse Jesus o Salvador, ela disse Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Ele disse, Jesus o Salvador. Eu disse, ok que você não crê, mas dá licença, deixa eu dizer para o meu pessoal o que ela está dizendo. Jesus o Messias, Mashiach. O que era o Mashiach? O que era o Messias? Era um ungido de Deus. Os reis eram ungidos para a tarefa de governar. Vocês vão se lembrar que Samuel foi lá na casa de Jessé, onde estava Davi, pegou Davi, escolheu Davi, ungiu com óleo, com azeite, não é? Ungiu com óleo, para a função que ele viria a exercer mais tarde como rei. Vamos lembrar que Isaías capítulo 45 chama Ciro, rei da Pérsia, que libertou o povo judeu, deixando que eles retornassem da Babilônia para Jerusalém, inclusive para reconstruir o templo. Ele é chamado em Isaías capítulo 45, eis que digo a você, Ciro, meu Meshiach, meu Messias. O que era o Messias, portanto, na expectativa daquelas pessoas ali de Israel? Era alguém separado por Deus, ungido por Deus, não apenas um mero óleo, mas a unção espiritual, poder, autoridade, para exercer uma atividade, para cumprir um mandato divino. No caso de Ciro, libertar o povo. E Ciro nem acreditava em Deus. É isso que diz lá Isaías 45. Lê em casa depois. Pois bem, Mashiach é traduzido para o grego, que é escrito no Novo Testamento, como Cristo. Cristo é Messias. Então, qual era a expectativa? É o primeiro aspecto que a gente chama a atenção aqui. Qual era a expectativa, portanto, por trás deste título, Cristo, Mashiach, Messias? O Messias da expectativa humana. O que ele era, gente? Um rei político e terreno. Essa era a visão no tempo de Jesus, essa era a esperança messiânica judaica, que estava profundamente enraizada, a de um rei terreno, poderoso, nacionalista, que viesse especialmente para livrar Israel do Império Romano. Essa era a expectativa. Quando Caifás, sumo sacerdote, pergunta, portanto, para Jesus, conjuro-te por Deus que me digas, se tu és o Cristo. Ele também diz o Filho de Deus, nós ainda vamos estudar o Filho de Deus. O que é que Jesus diz? Se lembram? Como é que foi dito lá? Olha aí, vamos juntos, vamos lá. Respondeu-lhe Jesus. Para aí. É como disseste. O que isso quer dizer? Essa é uma tradução um pouco complicada. Autores e pessoas que trabalharam, né, nas traduções, eles dizem que esta visão, ou esta expressão, ela na verdade não é uma afirmação e nem é uma negação. Quando Jesus diz, tu disseste, você está dizendo. Jesus não responde. O que vem a seguir é o que importa. O que é que Jesus diz? Continuemos. Contudo, vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, aqui neste momento, meus amados irmãos, Caifás montava uma armadilha para Jesus. Era só o que Caifás precisava. É que Jesus dissesse, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Que era Caifás? Sumo sacerdote. Ele exercia essa função graças à bênção do Império Romano, gente. Não esqueça disso. Então, o que Caifás queria era entregar Jesus a Pilatos.
Entregar Jesus, como de fato fez, acabou fazendo, entregar Jesus como aquele que fazia uma sedição contra o Império Romano. Era isso que Caifás queria. Mas se Jesus dissesse, não, eu não sou Cristo, o que é que ele conseguiria com isso? Que as multidões e o povo ficassem contrários a Jesus. Ah, não é o Cristo, não? Muito bem, pode fazer o que quiser com ele. Percebem a armadilha que era comum na época de Jesus? Pois bem, a ironia da cruz é que Jesus vai para a cruz, vai para a morte. E colocam sobre a cruz o quê? Qual era a expressão que vinha sobre a cruz? O rei dos judeus. Sedição. O rei Messias. Que coisa interessante. Esta era a expectativa. Vejam como esta expectativa político-partidária estava muito presente na época de Jesus, tanto assim que os próprios discípulos estavam correndo atrás dessa visão. Tanto assim, meus amados irmãos, que depois que Jesus morre, ressuscita. Vocês podem imaginar que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. E aí os discípulos dizem, agora vai, agora vai. E aí quando Jesus vai sendo assunto aos céus, e se despede dos seus, e os anjos dizem, o que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vistes ir, há de voltar um dia. E aí eles fazem uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Será neste tempo que restauras o reino a Israel? Político. Até os últimos momentos, eles estavam com uma visão política. O reino de Deus tem a sua política própria. Nós vamos ver daqui a pouco qual é o aspecto. Mas não é essa a política. Quando Jesus não responde à pergunta, e na verdade ele responde, porque em seguida ele vai dizer o que ele entende como a missão dele, o que Jesus está fazendo é simplesmente respondendo, o meu reino não é deste mundo. Não é isso que eu vim fazer. Vamos ver então o que podemos entender como a resposta de Jesus. A reticência de Jesus, rejeitando o modelo político e terreno. Meus amados irmãos, diante da expectativa, Jesus não é que rejeita categoricamente o título de Messias. Não é isso que ele faz. Mas ele demonstra uma reserva por conta do entendimento que se tinha sobre este Messias político. Este Cristo, este Messiá político. Por isso é que Jesus corrige aquilo que é dito sobre ele. Qual é a correção que ele faz? Ele diz um não velado e faz uma correção crucial. Qual é a correção que ele faz? Vocês se lembram da expressão? Vamos voltar a ela? Vamos voltar lá. A expressão de Jesus. Vamos lá, juntos. Respondeu-lhe Jesus, é como disseste. Contudo vos digo, contudo vos digo, contudo vos digo. Adversativa de Jesus. Não é isso. Vocês vão ver em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meus amados irmãos, Jesus deliberadamente substitui o título de Messias por Filho do Homem. Está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. O Filho do Homem é também uma figura esperada, mas que vem do céu, não é terreno, curiosamente chamado Filho do Homem. Ele vem sobre as nuvens. O seu poder é um poder celestial. Não é um poder das armas, não é um poder da política humana. Por isso é que Jesus corrige, por isso que Jesus muda a expressão. Tu disseste, mas contudo eu vos digo que em breve vereis vir sobre a nuvem o Filho do Homem. O que queriam de Jesus, e aconteceu em muitos momentos da vida de Jesus, João capítulo 6, versículos 14 a 17, é um desses momentos, é que Jesus assumisse como Cristo, como Messias, este governo sem cruz. Mas Jesus veio nos trazer uma salvação e um governo com cruz. Olha o que diz João capítulo 6, versículos 14 a 17. Após a multiplicação dos pães, a Bíblia diz assim, sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei. Rei o quê? Humano, Messias humano, que tomasse o governo do Império Romano e que levasse o povo de Israel ao domínio sobre os seus opressores romanos e sobre todo o mundo. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus recusou ser um rei político humano. É por isso que ele diz, vereis vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem de Daniel 7,13 é um ser celestial, divino, pré-existente, não um rei terrestre.
Com essa mudança, Jesus não nega a sua majestade, mas a eleva, despojando-o de qualquer conotação terrena. De certo modo, gente, sabe o que nós temos em Jesus? A reunião de tudo aquilo que já falamos. O profeta esperado, o sumo sacerdote, mas, sobretudo, o servo sofredor. É o que aprendemos com Jesus. A rejeição de Jesus ao Messias político é evidente desde o início do seu ministério. Quando no deserto, você se lembra da tentação do diabo no deserto? O que o diabo diz para Jesus em uma das tentações? A Bíblia diz que ele levou Jesus para um alto monte, mostrou todos os reinos do mundo. Aí, obviamente, há uma metáfora, uma hipérbole. Mostrou todos os reinos do mundo e disse o quê? Se lembram? Tudo isto te darei, se prostrado, me adorares. É a tentação do diabo. Então, a tentação de Caifás, ao tornar ou querer que Jesus assumisse essa posição política, foi entendida como um poder terreno, como uma tentação diabólica. Meus amados irmãos, a história da igreja já mostrou que nem os momentos quando a igreja se apoderou do poder político, e nem quando o poder político se apoderou da igreja, deu boa coisa. Nunca. É por isso que os anabatistas proclamavam separação entre a igreja e o Estado. Eu tenho um amigo pastor, vocês conhecem, pastor Irlande Pereira de Azevedo. Ele diz, a igreja, ela não é apartidária. A igreja é suprapartidária. Igreja e política não combinam. Igreja e política não combinam, irmãos. Nunca deu boa coisa. Então Jesus não quis quis evitar que a sua missão fosse interpretada em termos políticos e militares. Qual é a verdadeira política de Jesus? Volto a dizer que estou tratando aqui da política no sentido original, no sentido puro. O que é política? É todo tipo de ação, é todo tipo de movimentação em que os cidadãos fazem para o bem da polis. Isso é política no sentido mais puro da palavra. Não é política partidária, não é isso. Então, é interessante porque o reino de Deus tem uma política, tem uma missão para a cidade. Jesus não quer que nos isolemos da cidade, não é isso. Jesus não quer que simplesmente vivamos como se não existissem as situações que vivemos no mundo político. Não é isso, não. Mas ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal não pode se tornar insípido, a luz precisa brilhar. Assim, diz Jesus, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A política do reino de Deus, meus amados irmãos, é fundamentalmente diferente da expectativa humana. É a política do reino de Deus. Ela é fundamentada no sofrimento e no serviço. As pessoas queriam dar a Jesus um governo sem cruz, mas não era possível, porque era preciso morrer na cruz para libertar o homem do verdadeiro inimigo, que é o pecado. Esse é o maior inimigo do ser humano. É isso que nos leva, meus amados irmãos, aos sofrimentos deste mundo. É o pecado. Crucialmente, Jesus, portanto, une a figura do Filho do Homem, que ainda veremos, com a figura do profeta dos últimos tempos, mas, sobretudo, com a figura do servo sofredor, que nós vimos no domingo passado. É assim que acontece a política do reino. Os discípulos esperavam um Messias, montado num cavalo branco, com uma espada em suas mãos, a vencer o Império Romano. Jesus veio trazendo sobre as suas costas uma cruz. Vocês podem imaginar o escândalo que foi isso? Como muitos discípulos ficaram, de fato, decepcionados. Mas eles precisavam entender que era este o caminho da política do reino de Deus. É um reino espiritual, não é material. Não é de ganhos materiais, não. Não é de vitórias eleitorais, não. É um reino para implantar aqui no meio de nós os valores e os princípios do reino de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É assim, meus amados irmãos, que funciona a política do reino de Deus. É assim que nós veremos o Brasil transformado. Você já pararam para prestar atenção para quanto tem se abandonado a ação evangelística por causa de ações políticas da igreja? Quanto tem se falado, pouco tem se falado sobre o evangelho da graça? Nós não podemos abandonar a política do reino que passa pela evangelização, pela proclamação do evangelho de Jesus Cristo. O meu reino não é deste mundo, é o que Jesus afirma. Aqui, um aspecto profundo da política do reino de Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ah, meus irmãos,
Como isso ia de encontro às expectativas judaicas de um Messias político. Eu não vim para ser servido, eu não vim para ser chamado de rei, eu vim para servir a vocês, para dar a vida. Não é um reino de violência. Lembram que os discípulos achavam que era um reino de violência? Quando Jesus estava indo para Jerusalém, pediu 2 discípulos para prepararem o caminho dele, uma pousada para ele, numa aldeia de samaritanos. Eles chegaram lá, os samaritanos perceberam que eles estavam indo para Jerusalém, resolveram não dar acolhida. Sabe o que eles disseram para Jesus? Senhor, quer que nós peçamos que caia fogo do céu para destruir essa cidade de samaritanos? O que Jesus responde para eles? Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É assim o reino de Deus. É assim a política do reino de Deus. É a política do serviço, é a política da cruz, do sofrimento, sim. Porque através do sofrimento vem exatamente a salvação. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus para o grande imperador Pilatos. Não é deste mundo. Aplicação prática. A lição para nós é muito profunda. Porque nós muitas vezes procuramos no cristianismo, na fé, efeitos materiais, ganhos materiais. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui procurado por um jovem depois do culto, em que ele fez uma manifestação pública de fé em Cristo. E ele me procurou durante a semana, e ele me contou a história que a noiva dele tinha terminado com ele. E ele então me fez a seguinte pergunta: pastor, se eu aceitar a Jesus, a minha noiva volta comigo? A minha noiva volta comigo, que é isso que eu quero. Eu quero um ganho. Eu tive que explicar para ele. Na verdade, o reino de Deus é perda. É abandonar o eu. É trazer a cada dia a sua própria cruz. O reino de Deus é assim, irmãos. Não tem ganho material. Mas muitas vezes nós buscamos um Jesus que atenda às nossas agendas políticas, sociais e econômicas. Um Messias que resolva os nossos problemas imediatos, de acordo com a nossa visão de mundo. É isso que muitas vezes esperamos. A resposta de Jesus para Caifás é uma resposta para todos nós, para entendermos que o reino de Cristo não é deste mundo. Jesus é de fato o Messias, o Cristo, não é? E ele não é o Messias da política humana, dos reinos deste mundo, nem da glória terrena. Ele é o Messias da política do reino de Deus. O Filho do homem que, em obediência ao Pai, assume a humilde e sacrificial função do servo sofredor para redimir a humanidade. Que nossa vida hoje reflita a política do reino de Deus, marcada pelo serviço, estender as mãos e servir, pelo sacrifício e pela obediência absoluta ao nosso Senhor Jesus, o nosso Messias. Que não nos deixemos levar pelas promessas de um Messias terreno, mas abracemos aquele cujo reino não é deste mundo, mas nos convida a participar da sua glória eterna através da cruz. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém.